Olá! Quando a gente pensa em lei, a primeira palavra que vem à cabeça é precisão, certo? Tudo preto no branco. Mas e se a incerteza não fosse uma falha? E se, na verdade, ela fosse uma ferramenta poderosa? Vamos ver juntos como as famosas zonas cinzentas da linguagem acabam moldando decisões que afetam a vida de todos nós. Olha só, tudo começa com uma pergunta que é real e que vem carregada de angústia. Um filho, um pai, provavelmente exausto, e uma linha que parece ter sido desenhada na areia. Uma linha que separa ter um direito de ficar totalmente desamparado. E é aqui que está o paradoxo que a gente vai desvendar. Biologicamente, a diferença de um dia é nada, né? Mas juridicamente é total. Como é que a lei lida com uma fronteira que parece tão arbitrária? A resposta para isso está num conceito chamado vagueza. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. O nome técnico para esse fenômeno todo é o problema do limite impreciso, ou da fronteira indefinida. E olha, esse é um desafio gigantesco para quem interpreta e aplica a lei no dia a dia. A grande culpada aqui é a tal da vagueza semântica. Mas atenção, isso não quer dizer que a palavra não tem sentido nenhum, tá? Pelo contrário, o sentido principal é claro. Todo mundo sabe que idoso é alguém com idade avançada. O problema é que as bordas, as fronteiras desse conceito são totalmente borradas. Onde exatamente isso começa e onde termina? Agora, um ponto super importante. Para a gente entender bem o que é vagueza, a gente precisa separar ela de uma prima-irmã, a ambiguidade. São dois problemas de linguagem bem diferentes, mas que muita gente confunde. Olha só que interessante essa distinção. Ambiguidade é quando uma palavra tem vários significados diferentes, tipo a palavra banco. Pode ser o de sentar, pode ser o de dinheiro. A pergunta é, qual dos significados foi usado? Já na vagueza, o significado é um só, mas os limites dele são imprecisos. A pergunta aqui é outra. Até onde isso vai? Então tá, se a incerteza existe, como é que a gente analisa isso de um jeito mais estruturado? Bom, um jurista brilhante nos deu uma ferramenta visual incrível para fazer exatamente isso. O nome dele é Luiz Alberto Warad, um jurista argentino. Ele criou uma metáfora muito poderosa, a teoria das zonas de luminosidade, que ajuda a gente a enxergar, a visualizar a estrutura da vagueza. A ideia é genial. É como um espectro de luz. Numa ponta, a gente tem a zona positiva, luz total, onde o conceito se aplica sem nenhuma dúvida. Na outra ponta, a zona negativa, escuridão total, onde claramente não se aplica. E no meio? No meio fica a penumbra, a famosa zona cinzenta da incerteza. E essa tabela aqui detalha tudo direitinho. A zona positiva e a negativa são as partes fáceis, sabe? As decisões são meio óbvias. O verdadeiro desafio para qualquer advogado, para qualquer juiz, está na zona de penumbra. É aqui que os casos são duvidosos e a interpretação vira a ferramenta mais importante de todas. Certo, mas por que isso importa tanto na prática? Porque essa vagueza, que parece um conceito teórico, tem consequências muito, mas muito reais na vida das pessoas. Vamos pegar um exemplo clássico do direito penal. A lei fala em punir a conduta obscena. Mas o que exatamente isso significa? Esse slide mostra o problema de forma brilhante. Um ato sexual explícito em público, claramente obsceno, zona positiva. Alguém andando de terno na rua, claramente não é obsceno, zona negativa. Mas e uma performance artística com nudez, ou um beijo mais apaixonado? Pois é, aí a gente entra na penumbra, onde a resposta depende da cultura, da época e, o que é perigoso, de quem está julgando. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o perigo. Quando não existe um critério objetivo, o que é obsceno pode acabar sendo definido pela moral pessoal de um juiz. O que ofende uma pessoa para outra pode ser arte. A vagueza, nesse caso, pode transformar uma opinião pessoal em uma sentença judicial. Vamos para outro termo que é poderosíssimo e igualmente vago, só que agora no direito administrativo. O Estado pode restringir liberdades em nome do interesse público. Mas o que diabos é isso? E, de novo, as zonas de luz nos ajudam a entender. Proteger a saúde de todo mundo contra uma doença contagiosa claramente é de interesse público. Mas e restringir o horário de funcionamento de um bar? Alguns vão dizer que protege a ordem pública, outros vão dizer que ataca a liberdade de comércio. A zona de penumbra aqui é enorme. E a consequência disso é bem grave. Um conceito tão elástico, tão aberto como interesse público, pode ser usado para justificar quase qualquer ato do governo, se tornando uma ferramenta potencial para o abuso de poder contra o cidadão.
Ok, o cenário parece meio sombrio, né? Mas será que a vagueza é um problema sem solução? De jeito nenhum. O direito, ao longo do tempo, desenvolveu ferramentas bem sofisticadas para a gente conseguir navegar nessa zona cinzenta. Um bom jurista não ignora a vagueza, ele a gerencia. Em vez de ficar procurando uma resposta única e perfeita, ele usa um kit de ferramentas, mapeia as zonas de certeza e de dúvida, analisa como outros juízes decidiram casos parecidos e aplica princípios maiores da Constituição. A chave é sempre interpretar a lei dentro de um contexto específico. E esse slide aqui é a prova de que isso funciona na prática. A lei geral pode dizer 60 anos para idoso, mas a interpretação contextualizada permite, por exemplo, que um trabalhador rural se aposente antes, porque reconhece o desgaste maior do trabalho dele. A vagueza, quando ela é bem gerenciada, permite que a lei seja mais justa e não apenas mais rígida. E com isso a gente chega na grande lição. Tentar eliminar a vagueza da lei é como tentar tirar todas as ondas do mar. Simplesmente não dá. É uma característica que faz parte da nossa linguagem e, por consequência, do nosso direito. E aqui vem a grande virada de chave. Um direito totalmente sem vagueza seria um direito engessado, duro e, no fundo, injusto. Ele seria incapaz de se adaptar a novas tecnologias, a mudanças na sociedade, a novas noções do que é certo e errado. A vagueza, então, não é um defeito a ser corrigido, é o que permite que a lei respire, evolua e continue buscando a justiça num mundo que não para de mudar. Ela é, na verdade, uma característica necessária. Então, para a gente fechar, a pergunta final não é só sobre a lei, é sobre a vida. Pense um pouco. Regras de conduta no trabalho, padrões de uma amizade. O que é ter sucesso? A zona cinzenta está em todo lugar. E reconhecer isso não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é o primeiro passo para a gente tomar decisões mais sábias e conscientes. A questão que fica é: onde mais essa zona cinzenta aparece no nosso dia a dia?